Glórias a Deus, aleluia, bendito é o nome de Jesus para sempre, glórias a Deus. Últimos versículos deste capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 31 até o versículo de número 34, queremos trazer uma mensagem sobre os ensinamentos de Jesus para a sua igreja. Todos sabem que o capítulo 6 de Mateus está inserido no Sermão do Monte, que começa no capítulo 5, vai até o capítulo de número 7, não é isso? Quando ele dá diversas instruções, tanto aos seus discípulos, como aos apóstolos e aos ouvintes que ali se reuniam para lhe ouvir. Versículo 31 até o 34 diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Glórias a Deus. Como já formamos aos irmãos, trazendo uma rápida e objetiva palavra de orientação para as nossas vidas, que esse texto ele está inserido dentro do Sermão do Monte, começa no capítulo 5, vai até o capítulo 7, é os ensinamentos de Jesus. E quando a gente chega no capítulo 6, algumas coisas nos chamou a atenção para trazer para os irmãos como informação bíblica, como orientação bíblica. E a primeira dela é 3 necessidades essenciais para a vida espiritual do homem. 3 necessidades essenciais para a vida espiritual do homem. Primeiro, versículo 1 diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Seguindo até o versículo de número 4, Jesus vai estar falando exatamente sobre a ajuda, sobre a esmola, sobre o ajudar o necessitado. Mas algumas coisas nós devemos observar neste ponto. Primeiro, que ajudar é um dever do cristão. O cristão ele deve ajudar os necessitados, ajudar os irmãos menos favorecidos, repartir o seu pão, porque disto depende todo o contexto das boas obras daquele que é salvo em Cristo. Tiago vai falar sobre essas obras e vai dizer que é necessário que as obras acompanhem a fé do crente. O crente ele não é salvo pelas obras que ele faz, mas por ser salvo ele faz boas obras. Então, quando ele diz aqui no versículo de número 3 e 4, quando ele exorta sobre o dar as esmolas, ele diz, versículo 3, mas
quando tu deres esmolas. Ele está falando dessa prática. Era uma prática, não é isso? Mas quando tu deres esmola. No versículo 4, para que a tua esmola seja dada ocultamente. Então era uma prática normal, ele estava falando de algo normal que não era estranho aos ouvidos daquelas pessoas. Em segundo, o cuidado, irmãos, para não cair na fraqueza de se gloriar quando dar as esmolas. Isso a gente vê no versículo 1 e 2. Guardai-vos, tenha cuidado de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Cuidado, para não fazer isso para ser visto por homens. Aliás, não tereis galardão por isso, junto de vosso Pai que está nos céus. Aí o 2, ó. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, quem ajuda, irmãos, não pode pensar em fazer isso para se vangloriar, para buscar glória para si, para ser homenageado, para ser aplaudido. Não, a esmola não é para isso. Ajudar o próximo não é para você se destacar. Não é isso? Não é para isso. É para a glória de Deus, e a gente vai ver na sequência. Faça a doação discretamente. Faça discretamente. Vai ajudar alguém, resolveu, foi tocado do coração pelo Senhor para ajudar, então faça isso discretamente. Vamos ver aí, olha, versículo 3, parte B, e o versículo 4, a parte B do versículo 3. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Faça com a mão direita de uma maneira tão discreta que nem a esquerda perceba. Está certo? Aí no versículo 4 ele diz: para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vê secreto te recompensará publicamente. Discreto em ajudar. Um outro ponto sobre a ajuda: o fazer com liberalidade e alegria. Liberalidade e alegria. Para isso eu vou precisar ler Romanos capítulo de número 12 e o versículo 8. Romanos capítulo 12 e o versículo 8. Olha só o que é que Paulo escreve para esta igreja. Ou que exorta, use esse dom em exortar. Aí presta atenção, redobre sua atenção agora. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E olha só que lindo. O que exercita misericórdia, com alegria. Glórias a Deus. Não é isso? Ainda temos 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Aqueles que gostam de notar essas referências no nosso culto de ensino de sexta-feira, fique à vontade, está certo? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então vai ajudar, foi tocado por Deus para ajudar alguém, faça isso com liberdade, no que foi proposto no seu coração. Agora faça com alegria, e não passe em rosto depois. Depois não vá sair por aí tocando trombeta que ajudou fulano quando ele estava necessitado e não sei o quê, e agora ele não reconhece. Não busca isso não, que aí o teu feito não vai servir para nada. Amém? Na sequência, a
prática da verdadeira religião. O ajudar o próximo é a prática da verdadeira religião. Suprir as necessidades dos carentes. Tiago, quando ele escreve a sua carta, no capítulo 1, versículo 27, ele diz que a verdadeira religião é suprir as necessidades dos órfãos e das viúvas. Necessidade de viúvas, verdadeiras viúvas. Paulo fala sobre isso para Timóteo. Cuidado com as falsas viúvas, verdadeiras viúvas, e com os órfãos. Pastor, verdadeiras viúvas? Sim, porque aquelas que permaneceram viúvas e que não têm familiares para sustentá-la, essas devem ser assistidas pelos da fé. Pelos da fé. E isso é a prática da verdadeira religião. Sabendo que a recompensa vem de Deus. A recompensa de quem faz essas coisas vem de Deus. Olha o que é que ele diz no versículo 4. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Você vai receber, irmãos, é de Deus. É Deus quem vai te recompensar. Não fazendo um teatro ou uma peça teatral. Versículo 2 nos chama a atenção disso. Olha só. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta. Precisa fazer um teatro, tira uma foto aqui, aí está entregando um sacolão lá, uma pessoa para ajudar, uma peça de roupa, ou um sapato, aí tira uma foto que é para me botar no Instagram, para me botar no Facebook, no YouTube. Não faça isso não. Isso não é teatro não. Isso é obra de Deus. E deve dar com a mão direita para que a esquerda nem perceba. Nem perceba isso. Aí, para concluir esse primeiro ponto, ele manda ter cuidado com o que? Exatamente com os hipócritas. Quando ele fala sobre isto, ele manda ter cuidado com os hipócritas. Olha só o que é que ele diz aí. Diante de ti, como fazem os hipócritas. Em uma das definições de hipócrita, é aquele que faz papel de ator no teatro. E nós não somos atores fazendo obra de Deus, nós somos servos. Nós não somos atores na obra de Deus, não estamos buscando galardão, glória, honra, não. Nós estamos fazendo a obra de Deus e devemos fazer para que o nome de Deus seja glorificado. Então, primeira coisa aí, para uma vida espiritual boa do homem, uma vida sadia, é ajudar o próximo. Segundo, orar. A partir do versículo 5 até o versículo de número 13, fala sobre a oração. Mais uma vez, o Senhor vai chamar a atenção para não estar realizando uma peça teatral, não está promovendo um show. Olha o que é que ele diz aqui no versículo 5: e quando orares, não seja como os hipócritas. Não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas olha que bonito aí que ele fala para a gente aqui. Faça a sua oração em particular. Versículo 6 aí, a parte A. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta. Particularidade na oração. Precisa ir lá para o centro da cidade, ficar lá no meio da rua orando para o povo ver, não. Não, você não está orando para homens, nem a homens, você está orando a Deus. Também, quando fechares as portas, ele diz aqui no versículo 6, ora a teu pai. Isso é relacionamento. Ora
a Deus, está aí a direção a quem deve orar, e isso fala de relacionamento para a glória do Senhor, porque orar é ter uma conversa com Deus, é conversar com Deus, é se relacionar com Deus. Quantos já se relacionaram com Deus hoje aqui através da oração? Nós falamos com Ele, Ele fala conosco. Parte da oração é a gente que fala, parte da oração é Ele que fala com a gente, e assim a gente faz as nossas orações, não é isso? Não ser repetitivo como os gentios, que acha que por tanto repetir vai ser ouvido. Versículo 7, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Abra aí Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Eclesiastes, Salomão escrevendo, olha o que é que ele vai dizer para a gente aí, capítulo 5, versículo de número 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes 5 e 2. E por que, irmãos, não precisa ficar ali repetindo a mesma oração? Não é pelo muito falar que você vai ser ouvido, é a sinceridade da oração que Deus vai te ouvir. É por você ter um momento de particularidade com Ele, de relacionamento com Ele, porque Ele próprio disse aqui no versículo de número 32, porque todas estas coisas os gentios procuram. Aí ele diz, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus sabe que nós necessitamos de todas essas coisas. O modelo da oração, nós temos aí a partir do versículo 9, não é isso? Até o versículo de número 13. E quando eu leio, sempre que eu falo sobre esse versículo 9 até o versículo 13, eu gosto de selecionar a oração em 3 tempos, não é isso? A parte da glorificação e da adoração a Deus, a súplica a Deus e o arrependimento com pedido de livramento. Isso é uma oração modelo para nós termos uma orientação de como orar a Deus. Nós chegamos diante de Deus, olha só como aqui ele começa: portanto vós orareis assim, adorando a Deus, exaltando a Deus, Pai nosso que estás no céu. Não é que toda hora que você vai dobrar o joelho, você vai orar essas palavras aqui, não. Isso aqui é um modelo, oração modelo. Você vai começar a sua oração adorando e reconhecendo a soberania de Deus. Em segundo, você vai orar suplicando a Deus as suas bênçãos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que é isso aqui? É que toda hora que você for dobrar o joelho vai dizer: Senhor, me dá o pão nosso cada dia. Não, ele está dizendo que depois que você adorar, que depois que você glorificar a Deus, você tem liberdade para pedir a Ele aquilo que faz necessário para a tua sobrevivência diária, como é o capítulo 30 de Provérbios, a oração de Agug, né? É isso? Deixa-me ver o rei, capítulo 30 de Provérbios, a oração do rei Agug, é isso? Deixa eu ver aqui bem direitinho. Isso, as palavras de Agur. É isso, quando ele ora a Deus, quando ele chega no versículo de número 8, ele diz: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me deis nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada.
aleluia, é pedir a Deus aquilo que você está necessitando. A outra parte da oração é uma palavra de arrependimento. Perdoa-nos as nossas dívidas. Não podemos esquecer de, ao orar, depois de glorificar, depois de adorar a Deus, depois de suplicar o seu favor, pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, porque nós pecamos. Então precisamos pedir perdão a Deus em oração e também pedir a Ele a sua proteção. Glórias a Deus. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Isso é uma oração de livramento. Então isso aqui é uma oração modelo para nós orarmos e pedirmos a Deus a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. A terceira parte dessa primeira mensagem aqui é sobre o jejum. Olha só, ajudar o próximo, praticar boas obras, primeira parte, para uma vida espiritual sadia, essenciais para uma vida espiritual sadia, praticar as boas obras, viver o evangelho na essência. Segundo, oração. Terceiro, jejum. Olha só o que é que ele vai dizer para a gente aí na sequência sobre o jejum, versículos 16, 17 e 18 do capítulo 6. E quando jejuardes, não vos mostreis constritados como os hipócritas. Olha os hipócritas aqui de novo. Porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Mais uma vez o cuidado para não estar teatrando, apresentando uma peça, querendo buscar a glória para si, demonstrar que é mais crente do que outro, que é mais espiritual do que outro. E os hipócritas faziam isso. Eles eram, palavra hipócrita, como eu já falei, atores. É uma das definições de hipócrita, atores de teatro. E nós não somos atores de teatro, nós somos servos de Deus. E devemos jejuar, irmãos, durante a semana, tirar um dia, 2 da semana para fazer um jejum. Isso faz bem até para o físico, para a saúde física da pessoa, não é isso? Isso regula a nossa alimentação, nosso peso aí, e serve até para isso. Mas o objetivo do jejum também não é fazer regime, não. Eu vou jejuar para emagrecer. Não é dieta para emagrecer. Jejum é uma oferta a Deus. É uma oferta a Deus. Cuidado. Essas manias do mundo aí não dá certo para nós. Jejuar para emagrecer. Onde é que já viu isso? Não faz isso como oferta a Deus, que Deus não vai receber isso de maneira alguma. Segundo, o jejum não é para homens. Você não jejuma para homens. Você jejuma para Deus. É oferecido a Deus. Olha o versículo 18 aí. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai. Quem deve saber que você está jejuando é Deus. Amanheceu o dia, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, penteia o teu cabelo, te arruma, bota a tua roupa lá diária de você passar lá aquele momento e faz o teu jejum normal, fazendo os teus afazeres diários sem problema nenhum. Eu gosto sempre de dizer, separe um texto bíblico, louve um hino a Deus, abra o seu jejum, preferência, abre esse jejum quando amanhecer o dia, não à noite, quando for dormir. Gente que diz, eu vou jejuar, e quando é de noite vai dormir, dobra o joelho e diz, Deus, estou abrindo o jejum. Aí passa a noite todinha dormindo. Aí quando acorda no outro dia, logo você, Deus, eu entrego o jejum. Amém? Dormindo? Quer jejuar à noite? Passa a noite acordado,
Rei Dário jejuou à noite. Não quis músicos, não quis manjares, não quis comida, e passou a noite em jejum para que Deus livrasse Daniel da cova dos leões. Quer jejuar à noite? Tira a noite de oração, de louvor, e faz uma noite de consagração a Deus. Mas ao amanhecer o dia, dobra o teu joelho, escolhe um texto bíblico, lê, canta um hino, escolhe um hino ali e abre o teu jejum oferecendo a Deus. Leva o teu dia normal. Pastor, bateu a fome, o que é que eu faço? Entrega o jejum. Deus não quer sacrifício de tolo para ninguém, não. Deus não quer sacrifício de tolo para ninguém, irmãos. Não. Deus quer com sabedoria. Bateu aquela fominha lá, o organismo necessitou, o organismo está sentindo a falta do alimento, ele vai começar a reclamar no teu organismo. Ele vai começar a dizer, opa, está faltando alimentação aqui, passou da hora do café, estou sentindo falta daquele teu cafezinho todo dia. Tu vai, ora, Deus, me dá força para segurar aqui mais um pouquinho, eu queria estender o jejum um pouquinho mais. Aí se sentiu saciado, continua. Na hora que você orar e não se sentir saciado e começar a ter tontura, dor de cabeça, você vai estar passando mal. O que é que isso está servindo? Está servindo isso. Entrega a Deus 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas de jejum, não sei quanto tempo você está. Entrega a Deus, vai te alimentar normalmente. Agora, cuidado para quando for se alimentar, não exagerar e pecar com o pecado da gula. Não, como o teu normal, que você é acostumado a comer todos os dias, tá certo? Em nome de Jesus. E para concluir aqui essa parte do jejum, comporte-se normalmente. Tiver que ir lá na lotérica, vai. Tiver que ir no mercado, vai. Tiver que deixar uma criança na escola, vai. Tiver de varrer a casa, vai. Precisar ir a um médico, vai. Tem problema algum. Você está jejuando é para Deus, seu dia a dia é normal para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? 3 necessidades básicas para a vida física do homem, é Cristo que está ensinando isso a nós. 3 necessidades para a vida espiritual, as boas obras, a oração e o jejum. Agora 3 necessidades básicas para a vida física do ser humano. Vamos lá, a partir do versículo 25 até o 31, ele vai falar sobre isto. Olha o versículo 25 aí. Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestimentas? 3 necessidades físicas aí, ó: comer, beber e se vestir. 3 necessidades que nós temos. E Cristo vai pegar aqui exemplos para nós e vai mostrar. Ele vai tomar aqui as aves dos céus e os lírios dos campos para mostrar a nós que não devemos estar ansiosos por estas coisas. Não devemos estar ansiosos por isto. Olha só o que é que diz aí no Salmo de número 55, versículo 22. Vamos lá? Salmo 55, versículo 22. Eu vou ler aqui bem rapidinho. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Glórias a Deus. Ele segue dizendo aqui para nós que nós não devemos estar inquietos com essas coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vamos lá? Filipenses capítulo de número 4 e o versículo de número 6. Ele vai dizer assim para nós: sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Não estejais inquietos. Aí ele ainda reforça para nós em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7.
1 Pedro, capítulo 5, primeira, né? Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glórias a Deus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado de cada um de nós, irmãos. Glórias a Deus. E eu glorifiquei a Deus quando estava preparando aqui essa mensagem para este ensino nesta noite, quando eu li Jó capítulo 38, versículos 39, 40 e 41. Jó, capítulo de número 38. Deixa eu achar aqui rapidinho para ler. 39 ao 41, escuta bem que coisa linda. Olha só, Deus vai começar dizendo aqui, no versículo de número 3, do capítulo 38. Agora, cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me responde-me. E tu responde-me. Olha só o que é que Deus está dizendo a Jó. Agora, cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Aí Deus sai fazendo uma lista de questionamento aqui a Jó. Quando ele chega no 39, ele diz assim: porventura caçarás tu presas para a leoa, ou satisfarás a fome dos filhos dos leões? Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? 41. Quem prepara para os corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Quem é que faz isso, Jó? Deus está dizendo isso para Jó e questionando a ele. Quem é que supre essas necessidades aí? Aleluia. Aqui para os discípulos, ele vai dizer o seguinte, aqui ele ensinando, ele vai dizer: olhai para as aves dos céus, versículo 26, olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta, não tendes vós muito mais valor do que elas? Glórias a Deus. Aí no 28, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo, olha que glória, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Aleluia. Pois Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Aleluia! Glórias ao nome do Senhor, né, irmãos? Então Deus, ele cuida do alimento, ele faz com que nós tenhamos esse alimento todos os dias, ele sabe das nossas necessidades, como está lá no versículo 32, e ele diz que o amanhã pertence a ele. Versículo de número 34, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuida de si mesmo. Precisa estar, ele cuida do amanhã, vivamos o hoje, agradecido a ele pelo que ele tem suprido nos dias de hoje. Está me vindo aqui um versículo na cabeça para concluir esse ponto aqui, no Salmo de número 37. Deixa me ver se eu não estiver equivocado aqui no versículo 25, versículo 25, olha como está escrito: fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo 37, versículo 25. O salmista está dizendo: fui moço e agora estou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então não precisamos estar ansiosos pelo que havemos de comer ou pelo que havemos de vestir,
e de beber para a glória do nome de Deus. E para concluir, ele nos orienta aqui, e eu termino com o versículo de número 33, e aqui a gente encerra dentro do nosso tempo, não é isso? Para a glória de Deus. Um outro ponto que eu tenha separado aqui, são 3 cuidados que o homem deve observar, Jesus ensinando aqui, 3 cuidados que o homem deve observar. Qual é os 3 cuidados? Veja só, versículo 19 e 20, do 19 ao 24. Primeiro, não ajunteis tesouros na terra. Onde juntar tesouro? Olha o que é que ele diz aí, 19 e 20. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Aí o 20. Mas juntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o vosso coração. Ter cuidado onde você está juntando o tesouro, porque aonde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Segundo, ter cuidado com a vista. Versículo 22 e versículo 23. Tem um hino que as crianças cantavam antigamente que dizia bem assim: cuidado, olhinho no que ver. Tem um Salvador no céu olhando para você. Ter cuidado com a vista. A candeia do corpo são os olhos. Versículo 22. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Aleluia. Se engana quem diz que o peixe morre pela boca, né? Peixe não morre pela boca, é pelos olhos. Ele vê a isca e deseja. Aí quando ele abocanha lá, tem um anzolzinho que pega ele. Mas ele primeiro viu, porque se ele não visse, ele não ia para a isca. Então é ter cuidado com o olho. Guardar o teu olho. Primeiro olhar é inevitável, mas o segundo já pode ser evitado. Então ter cuidado no que está olhando, no que está vendo. Ter cuidado com os olhos. Aí se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, será bom. Glórias a Deus. Em terceiro, a quem servir. São 3 observações que precisamos ter. Aonde estamos juntando o tesouro? Como está a nossa visão? E a quem estamos servindo? Versículo de número 24. Ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aí é servir as riquezas. Ter cuidado. Quem muito busca a riqueza cai em muitas tentações. Tem até uma palavra sobre isso aqui, mas fica para uma outra oportunidade só sobre a tentativa de pessoas que ficam obcecadas pela riqueza. A Bíblia está cheia de versículos nos advertindo para ter cuidado com essas coisas, tá certo? E concluindo o versículo 33, como eu avisei, olha só: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha que palavra de conforto no final Jesus dá. Ele fala sobre 3 necessidades para a vida espiritual do homem: fazer boas obras, jejuar e orar. Orar e jejuar. 3 necessidades básicas do dia a dia do homem: comer, beber e vestir. 3 observações que o homem precisa ter: onde está juntando tesouro, cuidado com a visão e a quem está servindo. Aí quando ele vai concluir aqui essa parte do sermão, ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Bem rapidinho, 4 pontos aqui para a gente ir embora para casa glorificando a Deus. Primeiro, a ordem: mas buscai.
verbo aí está no imperativo, buscai. Ele orienta, busque primeiro o reino de Deus. Aleluia. Seja prioridade o reino de Deus. Lembra o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 1? Lembra o que está escrito lá? Colossenses capítulo 3. Olha só como Paulo aqui é preciso na sua declaração. Portanto, depois que ele faz advertência sobre muitas coisas aqui no capítulo 2, ele diz, portanto, ele vai concluir o assunto, não é isso? Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aí Paulo, irmãos, ele é tão preciso que no versículo 2 ele diz assim, não basta só você buscar, tem que você pensar também nas coisas lá de cima. Olha o versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Além de você buscar, pense nelas também para a glória de Deus. Ocupe a sua mente pensando nas coisas que são do céu. E o que é as coisas que são de cima, irmãos? Coisas espirituais. Aleluia! Para a glória do nome do Senhor. Buscai, pensai, buscai, ó batismo com o Espírito Santo, buscai os dons espirituais, buscai a presença de Deus. Isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Aí ele diz, buscai primeiro. Primeiro aqui significa o quê? Faça isso a sua prioridade. Temos a ordem, buscai, e temos para colocar como prioridade. O que é prioridade na tua vida? Aprendi com uma irmã, lá no sítiozinho chamado Retiro, lá perto de Macaíba. Ela dizia, faça de Deus a sua prioridade, que Deus fará de você prioridade para Ele. Faça de Deus a sua prioridade, coloque Deus como prioridade na sua vida, e Deus tratará você com prioridade. Glórias a Deus. Buscai primeiro. Aí buscai o quê? O reino de Deus. Objetivo, alvo, o reino de Deus. Essa vida aqui é passageira, irmãos. Alexandre o Grande, não é isso? Quando morreu, contam-se que ele pediu 3 coisas, né? Pediu 3 coisas. Primeira, que colocasse ele no caixão, mas com as mãos para o lado de fora. Segundo, que os médicos conduzissem o seu corpo. E terceiro, que alguém fosse jogando as suas riquezas por onde fossem passando com ele. Qual a lição disso? As mãos para fora, para que todos saibam que não levamos nada daqui. Segundo, para saber que os médicos não podem fazer tudo. E terceiro, que as riquezas ficam todas aí. Aleluia. Pense nisso. Nós viemos nu para este mundo e nu vamos voltar dele. Qual é a tua prioridade? O que é que você tem buscado? Primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nu viemos a este mundo e nu tornaremos. Nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada levaremos. Glórias a Deus. Ai, irmãos, olha, junta tesouro lá, busca o reino, busca primeiro o reino de Deus. Deus vai se agradar de você e não vai faltar a veste, não vai faltar o alimento, não vai faltar a água. Deus vai suprir as tuas necessidades, Deus vai cuidar de você, porque você tem feito do reino dele a tua prioridade. Aleluia, é isso que nós precisamos entender. Tudo aqui vai passar e vai ficar, mas nós seguiremos para uma vida eterna. Glórias a Deus. Não coloque prioridade nos bens que você tem, não. Eu gosto de dizer que casa cai, carro ferrugem consome, uma batida acaba com um carro, bens se acaba, até riqueza se acaba. Paulo, escrevendo, não foge aqui a memória agora,
a Timóteo, eu vou ler aqui bem rapidinho, irmão. Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, glórias a Deus. Não é primeira carta, é a segunda carta. Me fugiu aqui a memória esse texto, mas outra hora eu passo aqui para os irmãos esse texto que Paulo fala sobre o fim das riquezas. É Paulo, meu Deus, que fala 6 e 10. O irmão está me dando aqui 1 Timóteo capítulo 6 e 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo, não é isso? O amor ao dinheiro. Ter cuidado, irmãos, para que não sejamos levados por estas coisas, não é isso? Glórias ao nome de Jesus. Jesus é bom, é lindo e maravilhoso. Aleluia. Glórias a Deus. É Tiago, capítulo 5, versículo 1, o texto que eu quero transmitir, que veio aqui à mente. Tinha lido dia desse aí, e me veio aqui à mente para a glória de Deus, não é isso? Tiago, capítulo 5, versículo 1. Eia, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão aprodecidas, e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunha contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesouraste para os últimos dias. E riqueza acaba. Riqueza acaba. Aleluia. Guarde a fé, guarde a esperança, guarde o amor, pratique essas coisas para a glória do Senhor. Então, faça do reino de Deus a sua prioridade. Glórias a Deus. Busque o reino de Deus, seja o nosso objetivo. Aí ele conclui dizendo, e a gente conclui esta reflexão dizendo: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que todas essas coisas, essas que ele acabou de falar, a comida, a bebida, o vestir, o bem-estar, a paz, a tranquilidade, o ajudar o próximo, na oração, no jejum, todas essas coisas vai ser acrescentada no nosso dia a dia, quando nós priorizar o reino, quando nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós seremos recompensados pelo Senhor, sem muito esforço e sem precisar, irmãos, estar se matando para trabalhar, tendo que trabalhar como pessoas aí trabalham em 3 horários, pessoas que trabalham em 3, 4 lugares, porque só um não dá conta, e tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, e aquele corre, nem tira férias, nem tem licença, não tem descanso, não tem nada, e aquela luta para adquirir bens, e muitas vezes não tem tempo de vir à igreja, não tem tempo para oração, não tem tempo para o culto, não tem tempo para a doutrina, para a escola bíblica dominical. Oh, irmãos, como a gente seria bem diferente se obedecesse às ordens de Deus, quando ele diz: o homem trabalhará de sol a sol. Só isso, de sol a sol. Raiou o dia, está liberado para trabalhar. Tardeceu,
acabou o trabalho, opa, descanso, nós teríamos outra vida, não é verdade? A Bíblia é um manual de bem-estar para a vida aqui na terra também, para a glória do nome do Senhor. Quantos dizem amém comigo?